Oi pessoal, eu sou o Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, se gostar deixa o like, compartilhe o vídeo, enfim. E hoje vamos para mais um vídeo, o pessoal tá gostando aí, né? Nem achei que o pessoal ia gostar, mas enfim, tá gostando, parece. Que é Minha Vida nas Artes Marciais, parte 3. Eu vou deixar aqui o link na descrição das outras partes, tá? Para quem caiu direto nesse vídeo. Então é legal você assistir desde o começo, né? Pra pegar a cronologia correta, né? Bom, então no último vídeo nós terminamos no laço de amizade que estava se formando entre eu e o meu antigo professor. Enfim, vamos continuar então. Então, eu indo visitar ele sempre, a cada 15 dias, às vezes todo fim de semana, né? E acabou criando um laço de amizade, pelo menos de minha parte, né? E em paralelo a isso, a academia estava tendo aula ali, né? Tinha um faixa preta que dava aula, que foi aquele que pegou aquela faixa preta anteriormente que eu tinha falado, que era o Adriano. E nessa época eu treinava o Daniel Martino, que é conhecido também, né? E enfim, entre outras pessoas, né? Era uma academia bem lotada. Bom, e seguiu assim, né? Seguiu assim por um tempo, né? Já volto nessa parte. Daí, lá em 99, se não me engano, acho que foi no começo de 99, começou a ter taekwondo em Tatuí, no clube de campo, e eu frequentava o clube de campo, e eu me interessei porque sempre foi uma arte marcial que sempre foi conhecida por ser muito boas de chute e tal. Eu já pensava em melhorar no karatê, né? Sempre era no karateca com o pensamento em melhorar, né? E daí eu fui conhecer o taekwondo, né? Era uma professora que dava aula, que tinha vindo do sul, Maria Silveira, uma grande mestra também de artes marciais que eu conheci. Reparem, pessoal, taekwondo é a terceira arte que eu tô citando. O karatê, que é a minha principal, sempre foi o meu tronco, tá? O judô e o taekwondo. Reparem que até o momento, mestres que eu falei, o do karatê não estão no meio. O grande mestre foi o do judô e essa do taekwondo também, sabe? Excelente, tecnicamente excelente, né? Era excelente. Já tinha lutado na Coreia, lutado contra homem na Coreia. Era uma lenda também, né? Maria Silveira o nome, né? Hoje tá morando nos Estados Unidos. Eu acho que ela parou com o taekwondo, mas foi uma grande mestra que eu conheci também. Então, mas vamos continuar. No taekwondo eu participei de várias competições, taekwondo bem competitivo, né? Eu nunca peguei aquele jeito do taekwondo, sabe? Ou seja, eu nunca me considerei um taekwondista também. Sempre era um karateca que fazia taekwondo. Eu perguntava assim, quais são as regras que eu não posso fazer, né? Tipo, eu não posso chutar coxa, eu não posso... posso dar soco? Pode. Soco não conta ponto, né? No tronco, mas eu podia dar. Então eu usava muita técnica de karatê e consegui ganhar muito campeonato desse jeito. Eu dava soco forte e emendava com uma washi, coisa que a gente fazia no karatê, né? E o pessoal do taekwondo meio que ficava assustado, não sabia, né? Na maioria das vezes. E eu participei, como disse, de vários campeonatos. Teve 2 campeonatos grandes que eu participei, considerados grandes, que foi participei de um mundialito de taekwondo em Curitiba, em 2001, que eu fui segundo lugar. E participei dos Jogos Abertos do interior, que foi, se não me engano, São José do Rio Preto. Não, esse eu perdi, o cara que eu lutei era muito bom, nossa, perdi, nem consegui, porque os caras que são faixa preta de alto nível, esse mundialito que eu fiquei em segundo, era por categoria de faixa, né? Eu já era faixa marrom de karatê, e eu lutei numa categoria de faixa até faixa verde, faixa azul, não lembro. Só que, tipo, é muito diferente do karatê, o estilo do jogo do taekwondo é muito, muito diferente, né? E agora, nos Jogos Abertos, era misturado, né? Era até faixa preta. E eu peguei a faixa preta de altíssimo nível lá, eu não vi nem a cor. Eu respirava e ele marcava ponto em mim. Então é complicado, né? Mas foi os 2 campeonatos maiores que eu participei. Eu termino o taekwondo quando eu saio de Tatuí e me mudo para Itapetininga por um tempo, tá? Então por isso que eu saí do taekwondo, né? Mas sempre respeitei muito, sempre gostei bastante eu nunca me considerei um taekwondista, eu nunca achei o taekwondo assim
tão forte também, sabe? Mas como o karatê. Isso é uma opinião minha, tá? Mas me ajudou bastante, foi muito legal esse período que eu fiquei lá no Taekwondo, né? Então o período de Taekwondo foi esse, tá? De 99 a 2001. Agora vamos retornar lá. Estamos agora no karatê, voltamos ao ano 2000, então, tá? Eu, faixa marrom, treinando com todo mundo na academia. Nessa época tinha uma galerinha da academia, tava se formando uma panelinha ali, sabe? Essas coisas eu nunca gostei muito, né? Mas tinha uma galerinha da academia, uma galera da academia, começou a treinar na organização que a gente fazia parte na época, que era a Kibokushin, né? E nós éramos, não era o estilo do Kyokushin, mas a Kibokushin englobava qualquer estilo de karatê de contato e tal, né? A Kibokushin que se tornou o Shin-Kyokushin, tá? Que representa o Shin-Kyokushin hoje. E, enfim. Daí o pessoal começou a frequentar ali, e começou também, eu não frequentava ali, né? Ia nos campeonatos, mas não frequentava os treinos ali, né? E o pessoal começou a ir nos treinos da Kibokushin e começou a ver algumas coisas diferentes e tal, né? Algumas divergências de técnica que era passado, começou a haver muitos questionamentos, né? Eu talvez não questionasse tanto, porque eu não tava nessa turma que ia pra lá também, né? Enfim, daí aconteceu, mas a questão não foi nem essa parte aí. Houve uma reunião um dia em que o dono da academia, o professor da academia titular, né, nessa época ele tava de muleta ainda por causa do acidente, né? Ele ia de vez em quando. Ele fez uma reunião e ele não gostou do pessoal tá indo na federação fazer treinamentos e tal, né? Porque talvez podia expor alguma fragilidade do jeito dele dar aula e tal, né? E era o que estava acontecendo. Então ele fez uma reunião, eu não estava nessa reunião, eu não lembro por que eu não estava. Foi um dia que eu não podia ir treinar, enfim. Eu não lembro por que mesmo eu não estava nessa reunião, mas era uma reunião, não foi uma convocação e tal, foi num treino normal que todo mundo foi. Eu não estava nessa reunião, não lembro por quê. E daí ele que resolveu, né, romper, ele resolveu expulsar o Adriano da academia que estava dando aula, e quem quisesse ir com ele podia ir junto com ele, porque ele não gostou do pessoal estar indo na organização e tal. Na verdade isso é um medo que quando o professor tem alguma deficiência ele acaba tendo, né? E enfim, falou que estava indo sem autorização dele, eu não sei sobre isso bem. E daí foi pedido até para o Daniel Martino assumir a academia, né? Que o Daniel seria o mais graduado, né? Junto comigo, mas o Daniel era acima de mim, sempre esteve acima de mim, né? Na graduação ele era faixa marrom mais antigo, aluno mais antigo. Só que o Daniel também já estava revoltado não só com as coisas dentro do karatê, mas com algumas coisas fora do karatê em relação ao nosso antigo professor, que eu não vou relatar aqui, eu não posso relatar aqui, mas enfim, e coisas que eu não sabia também, mas enfim, né, eu não posso falar aqui. Mas e também o do Daniel pegou e falou: não, se eles estão saindo, eu também estou saindo. E você foi junto, né? E nesse momento rompeu-se a academia e ficou tipo, pro lado deles foram quase todos os graduados. Daí eu não fui, né? Eu fiquei. Ficou eu, que era faixa marrom, e daí eu assumi a academia porque não tinha mais ninguém para assumir. Assumi não tinha mais ninguém para assumir, né? Então eu assumi, daí tinha o Anderson, que era menos graduado que eu, tinha o César, era um outro aluno lá também, que ele era graduado, mas não estava indo, então era eu e o Anderson que eram os mais graduados, o resto todos eram bem menos graduados, então ficou uma academia que era muito forte em termos de pessoas, de lutadores, né? Tornou-se uma academia fraca, né? Porque todo mundo quase foi pro lado de lá. Foi pro lado deles, montaram uma outra academia, montaram a Fênix e tal. E fizeram muito sucesso, tiveram bastante sucesso. Porque porque tava com todo mundo lá, né? Com todos os grandes nomes da academia estavam daquele lado, né? Tirando eu, que fiquei pra cá, e o Anderson, que era muito amigo meu também, que ficou junto. O resto todo mundo foi pra lá. E daí rompeu, né? Quebrou muitas amizades. Inclusive eu com o Daniel até tivemos algumas rusgas nessa época aí. Durou 1 ano e pouco, mas resolvemos, né? Enfim, vou relatar aqui também
sei se eu relato isso ou não. Bom, e era 2001, eu acho, se não me engano, ou 2000 ou 2001. Eu fui, a gente ia ter um campeonato, aqueles campeonatos, era daqueles campeonatos pequenos, que englobava todas as artes marciais e tal, né, na cidade de Porto Feliz. E eu fui, nossa academia foi, né, e a outra academia rival, o Fênix, também foi, né, e eu responsável por uma, e a Fênix pelo outro professor lá. E, enfim, daí, não sei se eu conto isso aqui, viu? Não sei se eu conto. Caramba, não vou editar. Bom, enfim, a questão é que não vou contar muitos detalhes, tá? Senão fica ruim. Mas a questão é que, como hoje tava todos com uma inimizade ali, né? Eu nem tinha treinado nada, né? E daí eu queria lutar com o responsável pela outra academia, que era o antigo amigo nosso, né? E pedi pra lutar com ele, daí ele recusou e tal, não quis. E daí jogou pra lutar comigo com o Daniel, que também tava... E o Daniel sempre foi muito, muito bom, sempre foi muito melhor do que eu, né? O Daniel Martino. E daí eu lutei com o Daniel tinha 15 quilos a mais que eu. E além de ser mais pesado, era mais rápido, mais técnico, era tudo... Eu só tinha garra só pra enfrentá-lo, né? E no fim lutei com ele, perdi por pontos, não foi nocaute, foi uma luta legal, uma luta boa, sabe? Nos respeitamos na luta, então foi bem legal, né? Não vou contar mais detalhes desse dia não, porque senão fica ruim, né? Fica ruim com o outro professor lá. Mas enfim, daí o que aconteceu? Eu tô olhando aqui que eu faço uns tópicos aqui pra não me perder, tá? Esse vídeo tá ficando longo demais. Bom, mas então, continuando. Bom, aí foi 2000, tá? Em 2001, eu continuo dando minhas aulas na academia, outra academia na deles lá e tal, né? Foi 2001. Eu pego a faixa preta dessa academia, né? Pego a faixa preta, que não era Kyokushin ainda, era karatê de contato, mas não era Kyokushin. Era estilo underground. Daí eu pego a faixa preta e nessa época a outra academia, a Fênix, já estava na Kyokushin, na Forte e tal, né? E a gente, sei lá, não quisemos ir pra lá e tal, e eu procurei a organização do Nagata, né, que tinha uma organização forte na época, que era a Kakuto Karatê, né, era Kakuto Karatê, e estava formando a Kyokushin Kaikan, tinha a Kyokushin Kaikan já, né, só que era a Kakuto Karatê, englobava qualquer estilo de karatê de contato na organização, para poder participar das competições, né, e a Kyokushin Kaikan era outra coisa, né, era só Kyokushin e tal. E aí tava meio no final do Kakuto Karatê, mas era uma organização muito forte, sempre foi muito forte, né? As organizações do Nagata sempre foram muito fortes de luta, né? Então, nessa época, 2001, eu já tinha pegado a faixa preta, e daí eu acho que foi no final, no segundo semestre de 2001 e tal, eu comecei a participar da organização do Nagata. Falei com o mestre da academia, com meus professores da academia e tal, né? Eu que estava à frente dando aula na academia, então levava os alunos para competição com o aval dele, tudo certo. E daí comecei a treinar no Nagata, aliás, perdão, comecei a treinar no Nagata não, comecei a participar das competições da Kakuto Karatê, né, que era do Nagata. E aliás, participei de uma competição, não foi nem participei de uma competição, eu acho que foi no final de 2001 ou começo de 2002, foi no final de 2001, foi no segundo semestre de 2001. Participei de uma competição, lutei, tava longe de chegar onde eu cheguei em termos de lutador, assim, né? Mas lutei com o Einstein Santana. Lutei o primeiro campeonato eu não lembro o nome do primeiro lutador, era um cara bem experiente, bem forte, eu ganhei dele. Daí eu disputei a semifinal com o Einstein Santana. Einstein Santana, pra quem não conhece, ele é um dos melhores, assim, do peso dele, de qualquer peso, muito bom, forte. Era quarto dan na época já. E eu lutei com ele, perdi a luta, lutei muito bem, né? Eu lembro que ele me deu um Shiro Mawashi, pegou na minha nuca, foi vazar. Eu caí no chão, levantei muito rápido. E todo mundo se impressionou, né? Eu não fui nocauteado, né? Enfim, foi muito bom. Foi uma luta muito boa. O Einstein elogiou muito minha garra depois, posteriormente, tal, até para outras pessoas por conta disso.
E isso me sentiu muito feliz. Enfim, eu estava indo na organização Nagata. E vocês lembram o que aconteceu anteriormente, que eu acabei de falar, que a outra turma que se dividiu na academia tinha começado a frequentar outra organização e o professor da academia, e o dono da academia achou ruim e tal e expulsou eles. Ele começou a achar ruim comigo também. Eu fui em um curso na academia do Nagata, né? Comecei a frequentar, mas tudo, e daí ele começou a achar ruim também, porque assim, quando a pessoa é picareta, e você começa a frequentar outras coisas, ver outras coisas, todo mundo acaba descobrindo que você é picareta, que é a sua picaretagem. Daí o que aconteceu? Daí só que comigo foi de uma maneira assim muito covarde, entendeu? Por quê? Isso deve ter sido no começo de 2002, foi no começo de 2002 isso aí. Ele pegou, eu fui abrir a academia para dar aula, né? Tinha a chave da academia para dar aula, fui abrir a academia para dar aula, a academia tava com o cadeado trocado. Olha só, tava com o cadeado trocado. Falei, ué, como assim, né? Como tá, se eu tenho a chave, como tá o cadeado trocado, né? Eu fui, falei com ele, chamei lá, falei, viu, a academia tá com o cadeado trocado lá, aconteceu alguma coisa? Daí ele disse pra mim que tinha vendido a academia para um outro professor que era amigo dele, que era, né, parceiro dele, vamos dizer assim, né? E eu falei, nossa, mas como assim? Ninguém falou nada pra mim e tal. Falou, não, eu vendi e tal, né? Só que era tudo mentira, depois descobri que era tudo mentira. Ele fez essa jogada pra eu sair da academia. Ver se pode uma coisa dessa. Pra eu sair da academia. Em vez de pegar e me tirar, então, né? Falar, olha, saio, não gostei de você tá indo na outra organização, sendo que eu fui tudo com o aval dele, né? E, enfim. Daí eu peguei, achei estranho, né? Eu peguei e fui outro dia retirar minhas fotos, certificados meus que estavam na academia lá, né? O outro professor já estava lá dando aula, que era parceiro dele, só que era tudo jogada dos dois. Não tinha sido vendido academia, nada. Como que eu descobri isso? Eu sempre fui muito inocente, sabe? Muito ingênuo em muitas coisas, assim, né? Ainda mais naquela época. E então eu acreditei, né? Falei, nossa, eu achei estranho, mas acreditei. E depois de um tempo eu estava treinando na academia, em Capela do Alto, na academia de um amigo nosso que treinava antes com a gente, era da mesma. Era uma filial da academia antes, né? E a gente era muito amigo, né? Continuou amigo, né? Eu tava treinando na casa dele, né? E ele comentou comigo que achava que não tinha sido, que era mentira e tal. Eu falei, será? E daí, por coincidência, esse professor tinha ligado para esse amigo nosso aí. Eu estava na casa dele, ele pediu para pegar a extensão e começou a conversar e tal, né? E começou a puxar assunto e tal, né? Daí ele falou, não, eu fiz aquilo com o Rogério porque ele tava se achando muito, tá vindo da outra organização, porque tava frequentando outra organização, tava se achando. Eu tava fazendo nada, eu tava dando aula na academia dele, pra ele. Tava dando aula pra ele na academia dele. Pegava o dinheiro e levava pra ele, olha só. Então nós vemos muito traição quando é considerado traição, né? Algumas vezes que é considerado traição, já comentei isso no canal, quando é de aluno para professor, mas de professor para aluno é meio raro acontecer e nesse nível, nunca vi, só comigo. Então assim, não tem muito o que falar, né? Então nessa época eu me desliguei, né? Obviamente, então, quando ele fez isso, obviamente eu não tinha opção, né? Fui obrigado a me desligar. E daí, como eu já tinha conhecido a organização Nagata, eu pedi pro Nagata, liguei pro Nagata e pedi o telefone da academia de Cesário Lange, que é próxima a Tatuí, né? Isso aí tudo em Tatuí, tá, pessoal? Era próximo a Tatuí e tinha um representante da organização dele lá em Cesário Lange. Pra eu treinar com eles, já conhecia o pessoal de lá, né? Pra eu treinar com eles e tal. E daí o Nagata pegou e convidou pra treinar com ele. Pô, por que você não vem treinar aqui em Sorocaba e tal? Eu falei, pô, é meio longe e tal. Daí ele falou, dá um jeito, né, e tal, né, tenta vir, vai ser legal, né. Já me conhecia dos campeonatos, tinha visto lutar com o Einstein já, né. Então ele meio que botou fé assim, né, eu acredito. E daí eu gostei muito do convite, né, o Nagata sempre foi muito conhecido, né, muito famoso, né.
Gostei muito do convite e aceitei e fui. A partir daí comecei a treinar no Nagata, aí sim migrando para Kyokushin. Então vamos parar por aqui e depois eu inicio. O vídeo ficou. Era para ter 10 minutos, tem 20 minutos já. Ficou muito grande. E daí eu reinicio daqui, tá? De eu entrando na academia do Nagata, que aí foi um grande salto para mim, tá bom? Um grande salto mesmo. Foi muito bom. Então ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Os